Alô, beleza? Tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estou aqui de volta com o Matheus Braga e a gente hoje vai falar sobre um segundo filme que entrou na categoria de melhor fotografia dentro do Oscar. A gente falou um pouco sobre Duna no episódio passado, quem não viu, vou deixar aqui o card na descrição para você lá ver, foi uma conversa bem legal, a gente trouxe vários pontos interessantes, comparando com o livro, comparando com alguns outros clássicos, até mesmo do Villeneuve, e hoje a gente vai falar sobre um outro filme, porém um pouco mais introspectivo, se chama O Beco do Pesadelo, aquele em português, ou Nightmare Alley, para aqueles que quiserem procurar em inglês. Então é um filme bem legal, e a diferença principal entre um e outro está basicamente na temática e na ambientalização, que é hoje que a gente vai abordar um pouquinho aqui, beleza? Então, Matheus, eu queria perguntar para você, o que você achou de uma maneira geral a questão da ambientalização, da história, do clima, do ritmo desse que é um drama e um suspense? Isso. É, Bom, imagino que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo já tenha visto o filme também, né? Ou pelo menos tem alguma informação sobre, né? Então, assim, bom, já que você tinha comparado com o nosso último episódio, que era Duna, né? Acho que tem uma das diferenças também que você não citou é que o Duna é inspirado num livro e, se não me engano, o Beco do Pesadelo não é, né? Acho que foi feito justamente para cinema. Não me lembro, pelo menos, de ter visto alguma informação sobre livro, né? A história do Guillermo del Toro. É, Sobre ambientação, clima, né, tema e tal, é um filme, assim, bem, para mim, bem nítido, que ele tentou passar a pegada noir, né, que é aquele filme mais escuro, mais chovendo o tempo todo, se não tá chovendo, tá nevando, né, que na segunda parte do filme é neve o tempo todo também, sempre as coisas acontecendo muito na noite, né, isso é uma característica forte da pegada noir, né, e para relembrar aqui, já que a gente falou de Villeneuve também, o próprio Blade Runner, que é dele, é um que é também uma pegada no ar, assim, tem essa mesma atmosfera, né? Só que aqui, além disso, tem um pouco um pouco não, bastante da temática circense, né? E se você for ver, talvez lembre um pouco o Dumbo recente, que saiu se não me engano, é do Tim Burton, né? Tem essa pegada meio, você fica meio assim, sombrio dentro do circo, uma coisa errada acontecendo, né? Você não sabe o que é direito, o que tá pegando e tal. Mas e tudo intencional, né? Essa sensação que eu tenho que o diretor quis passar isso mesmo pra gente, né? Esse estranhamento o tempo todo acontecendo no meio ali da trupe circense, né? Essa foi a minha impressão, não sei se você teve a mesma que a minha. Sim, eu achei isso bem claro isso, porque se você for pegar principalmente a questão das paletas de cores utilizadas no decorrer do filme, começa de um tom, vai para outro tom, vai para outro tom, Uhum, e da uhum. metade para o final, como você até mesmo falou, ele começa a escurecer tudo. Tipo, o preto fica mais escuro, o branco vai mais pro cinza, o amarelo fica mais pastel. Você percebe que realmente ele utiliza bastante das cores, vai diminuindo as tonalidades. E o Uhum. legal é que você comentou, né, o diretor, o Guilherme Del Toro, e se for ver, tem uma pegada bastante Guilherme Del Toro, não tão clássico quanto algumas. Você pega, por Sim. exemplo, um Hellboy, ou pega, por exemplo, um Labirinto do Fauno, que tem Uhum. elementos mais fantásticos, Fantasioso, né? Aham. fantasiosos, mas esse elemento bem mais assim. E até a forma da água também, né? Que tinha também um elemento Sim, a forma fantasia da água também. também. E você pega assim, esse diretor, você consegue ver elementos que tendem um pouco pro fantástico, assim, mais para algumas bizarrices, como por exemplo o Uhum. Freak, aquele Uhum. bebê dentro do frasco, alguns outros elementos, mas ele É, consegue dar uma carinha no meio, colocando, ó, eu tô aqui, eu sou o diretor. É, eu acho que nessa ele foi muito menos fantasioso, né? Tipo assim, o Freak, se você for ver, é um ser humano também, normal, né? Não tem nenhuma aberração de fato nele, física, né? Tipo, ou fantasiosa, né? O bebê, aí já entra o lado Rafael biólogo aí pra provar se aquilo ali por cima. Não me pareceu nada absurdo também, pareceu uma má formação, né? Alguma coisa, Sim, sim. um aborto antes Se eu da. não me engano, eu acho que um a cada 400 mil pessoas nasce Uhum, mais ou menos. Não sei certinho, mas pelo menos era mais ou menos uhum, essa a proporção. sim. Acredito que naquela época, vamos dizer assim, que Talvez já que fosse até estamos mais falando de recorrente. exato, principalmente porque está no período entre guerras. Se for ver, Aham. até mostra isso numa das cenas um pouco mais para frente que eles estão em Uhum, guerra. uhum, É Roosevelt, então você consegue ter mais ou menos uma noção de que período a gente uhum. está falando.
E é uma coisa que eu acho bem legal, que eu achei bem legal no filme, são algumas cenas e algumas coisas que ele mostra, e uma coisa que eu gosto bastante no Guilherme Del Toro, e é mostrado bastante nesse filme, são bastante armas de Chekhovs que ele coloca no decorrer do filme. Ele coloca muitos elementos que, se você assiste de novo, você fala, entendi o negócio. Você já explicou esse conceito aí para seus ouvintes? Não? Já expliquei, mas a gente vai explicar aqui de novo, porque Recapitula aí que aqui é é, importante. exatamente, aqui é a cultura. Uma coisa que é bem legal é que é a seguinte, existem algumas diferenças entre o foreshadowing e a arma de Tchaikovsky, ok? A arma de Tchaikovsky você mostra mais claramente, você dá um foco naquilo para que a pessoa perceba alguma coisa naquele ponto. Seria, por exemplo, quando a gente mostra uma cena que está passando a câmera, aí a câmera dá uma desacelerada num ponto, breca e continua. Por que brecou naquele ponto? Porque ele quer que você perceba alguma coisa exatamente naquele ponto específico. O foreshadowing é uma dica que é jogada para você ir pegando, pegou, não pegou, não pegou. Então, Arm Jacobs que é esse mais, que dá esse um foco maior na sua Sim. atenção naquilo. E as duas, tanto o foreshadow quanto a arma, né? Lá na frente vai acontecer alguma coisa que vai remeter aquilo, né? A ideia basicamente é Exatamente. essa, né? A diferença entre um e outro está na sutileza da amostragem, mas Sim. ambos, se bem usados, vai ter uma explicação e você vai fazer. Exatamente. Exato. Tanto que duas que eu gostei bastante, na verdade são três. Três que eu gostei bastante. Uma é na cena que o cara explica pro principal, né? Falando, ó, esse aqui é metanol, esse aqui é bebível. E ele para, olha pro cara, olha pro negócio, põe a moedinha. Eu falei, nessa hora vai dar Vai bosta. usar isso daqui. Vai Vai usar. usar. Tanto que ele usa mais pra frente essa confusão mental que ele teve na hora que depois acontece o negócio. E um outro ponto que eu achei bem legal é tem um momento lá pro meio do filme que ele já tá em decadência, ele já se adentrou nas merdas que ele fez, e tem um relance que é ele lembrando do bebê. Aí eu falei assim, mais pro meio final do filme, que ele lembra da cena dele olhando para aquele bebê no frasco, Duvido. né? Nessa hora eu pensei, o final do filme vai remeter ao circo. Certeza, porque ele tá na decadência e se voltou o bebê na cabeça dele, vai remeter-se ao circo. Então, e é algo que acontece e o final remete ao circo, né? A gente vai dar alguns spoilers pra gente fazer essa análise. Então, se você chegou até aqui e ainda não viu o filme, dá uma pausada, vê o filme, são 2 horinhas, passa rapidinho, 2 horinhas e pouco, passa rapidinho, e volta aqui pra você, a gente discute mais sobre o filme. Se eu tenho tanto problema, você é um cinéfilo mais apreciador da arte, você vê o vídeo até o final e depois você assiste o filme ou reassiste. Pegando esses detalhes até. Exato. E uma outra coisa que eu gostei bastante é na cena que ele entra na Casa do Riso, que tem lá todo aquela meio que um Logo trio no começo, fantasma, né? lá no comecinho do filme, acho que lá por 6, minuto 6, minuto 10, que ele tá lá entrando naquele meio que trio fantasma e aparece lá pecador, luxúria, inveja, isso, aquele outro. Eu falei, Já tá aí depois jogando, já, né? já tá jogando que o cara Na não sua é cara, mais tranquilo, o cara não é tão inocente como ele parece ser, né? Tanto que até que ele entra começa o decorrer da história quando ele entra num vortex que vai girando e meio que fala assim, houve uma transformação aqui. Aí você percebe, cara, é um trecho do filme onde foi mostrado uma cena assim, e ok, mas que você percebe que são gatilhozinhos que o diretor eu tá acho que ele coloca colocando. isso pra ficar, ó, pra ficar piscando na sua cabeça, né? Tipo assim, pode ser que você nem pegue, vamos dizer, explicitamente, né? Você não faça referência, até porque não obrigatoriamente é uma referência ao personagem, o negócio tá passando na vida dele, né? Não necessariamente, tá entrando no circo, tem um monte de palavra ali, ok, beleza. Mas ele fez de propósito pra poder te induzir ali, lá no seu subconsciente, aí você ter essas relações aí que fazem sentido com a história toda. Sim, e é legal que a gente, né, retomando um pouco aquela questão de Noé, eu acho bem legal que, se você for pegar, grande parte desse estilo de cinema não é apenas a questão das cores e dos elementos, como
o vento, a chuva, a noite e tudo mais, mas se for ver, normalmente eles têm uma pegada na cidade, né? Normalmente tem essa temática de cidade, porque ele tem um pouco de um ar mais de máfia, um ar um pouco. Até mesmo o Blade Runner, que apesar de não ser mais futurista, você percebe que tem esses elementos mais de submundo. Uhum, demais. Né? E eu vejo isso bastante, principalmente nesse filme, porque a transformação dele vai do nada pro zero, do zero pro alto, do alto e vai descendo até chegar A no fossa. final, na fossa lá do, do filme. E Matheus, você pegou por exemplo, quando o cara começa a explicar lá o pitch, lá no comecinho, que ele começa a explicar sobre a, a força da observação que o cara tem, né? Tipo, quando você observa a pessoa, você tem um poder sobre ela e com Uhum, isso você vai uhum. induzindo ao negócio. Você já sentia que o personagem tava tendo uma transformação dele ali ou Que você ele pegou mais iria, pra frente? que ele iria querer aprender aquilo, né? Que ele tava interessado por aquilo, né? Eu fiquei com essa sensação. E eu achei legal isso também, Rafa. Não sei se você. Provavelmente sim, também percebeu. É que ele faz uma brincadeira com o mágico e com o psicólogo. As duas coisas se baseiam em saber observar o outro, entender o comportamento do outro, né, ou o modo de agir, de falar do outro, e você tirar vantagem de cima disso. Vantagem entre aspas, né? O psicólogo não necessariamente ele precisa tirar Não vantagem, mas ele deveria, vai pelo menos, né? traçar isso. Não deveria, mas o filme tá aí pra provar o contrário, né? Mas eu achei legal essa jogada que ele fez também é mágico, entre aspas, né? O cara do cinema, o cara do teatro que lê mente, sei lá Sim. como é que é intitulado esse cargo do teatro, do cinema. Vamos dizer E assim que tipo, começa esqueci. com meio que um ilusionista que vai ao ponto Ilusionista. É. que entra um pouco assim na manipulador e tudo mais, porque o Uhum, ilusionista ele manipula a atenção e o cara uhum, manipula a atenção pela voz, né? exato. Entra um pouco nessa história do charlatanismo, porque se for pegar mais ou menos essa época, tinha bastante dessa galera Uhum, mediúnica, nessa época uhum. teve bastante, e eles começaram também a fazer essa brincadeirinha. E eu queria perguntar para você saberia me dizer qual seria o. Porque apesar de ter uma explicação meio que no filme, você consegue dizer para mim alguma informação da psicóloga? Porque ela tem uma característica importante encontrada no meio do peito dela, no filme, aquela Não lembro. Ela tinha uma cicatrizona, cicatriz, né? uma cicatrizona. E ela fala sobre a questão de quando você encontra pessoas erradas, acontece coisas erradas, como aconteceu, né? O cara Sim. foi procurando. Você conseguiu pegar alguma informaçãozinha Não, da acho que psicóloga? acho que eu não sei do que você tá querendo, aonde você tá querendo chegar, não. Qual foi a informação que você pegou legal? Então, eu achei uma coisa bem legal que assim, se você for ver, nós estamos falando de Roosevelt. Estamos falando de Hum, Roosevelt, que época de qual guerra a gente está falando? você já pegou o período histórico mesmo, né, da parada. Isso, se você for Aham. ver, mas ela é branca e loira. Será que ela poderia ser alguma coisa a mais do que porque se for ver, teve uma galera que conseguiu escapar, mas tem alguns Uhum. europeus que não foram só os judeus que foram Uhum. pegos por esse movimento. Porque Uhum. teve muita gente que fugiu, muitos intelectuais que fugiram da Europa e foram para os Estados Unidos, onde passa a história. Sim. Então eu acredito, eu tenho uma Pode leve ter sido impressão um de que ela, backgroundzinho que ele colocou aí, né? Com certeza, sem dúvida. sim, ainda mais pelo fato que Guilherme Del Toro tem essa um pouco, esse um Já no próprio gorezinho. Labirinto do Fauno também tinha bastante. Exato, então eu sinto que tem um quê histórico aí que Uhum. se a gente talvez adentrasse um pouco, a gente Sim, conseguiria sim. puxar. E são coisas assim que não faz tanta diferença para a história, você saber Sim. a natalidade delas, É não um faz extra, né? É um diferença. extra, é um brinde pro bom espectador, né? Aquele que tá atento a tudo, até. Exatamente. E assim, você como um futuro psicanalista, Tô né? começando agora o curso, calma. Mas é futuro, se você começou, vai terminar, Sei. né? E aí eu queria saber, assim, você acha que, primeiramente, a questão da ética profissional, você entende, ainda mais o cara vai passando a menina vai passando as É, aquilo ali informações pro é um cara, completo absurdo, né? né? Então, eu queria saber,
pra... Até porque, Rafa, eu fiquei com a sensação que o filme ele tem muito essa mensagem do valor da moeda mesmo, financeiro, do capitalismo e tal, não sei o que, né? Porque o tempo todo, não sei se você lembra, logo no começo ele já começa mostrando ali o quanto que ele vai ganhar por hora trabalhada, que é $1 só, que é uma merreca, né? E já tem que pagar também para poder assistir o Freak, e aí depois ele vai começa a mexer com muito dinheiro, começa a ganhar rios de dinheiro com o trabalho dele sozinho, né? Aí depois ele faz esse fechamento com a psicóloga e ela meio que dá o troco nele com as moedinhas de $1, com as notas de $1 de novo, então remete ao começo também, né? Essa questão. Então acho que a questão do valor financeiro, né? O poder do dinheiro, o poder do capitalismo, ele tá ali falando o tempo todo ali no filme também. Sim, e eu vejo, assim, até você falando essa questão de valor do capitalismo, eu acredito que a história em si gira em torno do valor, tanto do Isso. valor humano Uhum. quanto do valor financeiro, É, ética, porque, moral, né? exato, porque se for pegar, né, a gente tá falando, ele começa, o cara, né, o Duende Verde, ele Uhum. começa, ele explica, né, o cara que faz o ator que faz o Duende Verde, Willem né, Dafoe. ele explica como funciona a captura do Freak, Uhum. e com isso ele vai explicando essa deturpação do homem. Do ser humano. Uhum. O próprio Pete, ele explica, né, que é o cara que ensina o protagonista a função dele, que é ter corrido do correr do filme. Também Uhum. fala sobre a questão do valor humano. Uhum. A própria Zena, né, a taróloga lá, ela Uhum. explica também do valor humano, então eu acredito que. Com E certeza é tem. uma mensagem que ele quis passar, né? Exatamente, esse valor humano, tanto que a parte humana dele é a Molly. Eu vi, Uhum. assim, muito claro, a Molly, a menina que ele fica no decorrer do filme, e acredito Uhum. que, e no momento que é, ela começa a ficar, se sentir alheia a ele, eu acho que é o momento que ele, é a dica do diretor para falar assim, daqui para frente ele se perdeu. Uhum. Eu vi Com bastante certeza. desse ponto, principalmente nessa questão do código do valor, código moral e tudo Uhum. mais e tal. Uhum. E Matheus, uma coisa que eu achei bem legal é que se você for pegar uma coisa que é bastante parecida com o Duna, porque entraria na categoria fotografia, aí você percebe o quão lentes abertas esse filme tem. Se Uhum. você for ver, sempre os personagens são bem pequenos comparados com a câmera, que a câmera ela fica bem mais para trás, vendo o ambiente todo, onde você vê o circo, você vê a nuvem, você vê o castelo, Uhum. você vê tudo da mesma forma. Eu não vi isso em IMAX, como a gente comentou É, em Duna, pro que Duna, acredito né? também seria mais. Mas eu acho que Eu não sei nem se talvez. foi filmado pra IMAX, né? Também não sei se teve. Eu acho que não, porque quando eu fui procurar, eu achei só em streamings, em Aham. coisa de streams, então acho que realmente é mais foi mais para isso, mais Focado pra tela. para Aham. mais para tela da televisão Computador. ou Uhum. do computador. Porque Deve ser estranho. se você for parar para ver, ainda mais com matemática no é, acho que faz sentido essa essa entrada de ficar Uhum. mais introspectivo nesse ponto. Eu acredito Uhum. que nisso. Mais E uma coisa, coerente, mano. sim. E uma coisa que a gente comentou no de Dune, acho que também entra aqui, é que eu não achei nenhuma cena sobrando nesse filme. É, eu acho que todas elas têm uma, né, essa questão do ou ser foreshadow ou ser arma de Chekhov, né? Então, assim, realmente tudo que ele colocou tem uma razão pra estar ali, né? Não tem nada, não tem ponta solta, né? Não colocou nada de graça. Exato, acho que provavelmente essa deve ser o principal característica de todos os filmes dessa categoria, né, de fotografia, porque senão talvez não entraria nessa categoria. E é legal porque a gente pode desmiuçar uma porrada de elementos. Por exemplo, tem uma cena que quando ele entra no escritório lá da, Do da psicólogo. psicóloga, né? Na parte onde ela atende, ela explica, não, porque os microfones aqui, é aqui que tem meu gravador, Uhum. e ela guarda o gravador numa chave e o cara depois faz a Uhum. cópia da chave. Aí eu pensei, pode não ser nada, mas para mim Com certeza vai ser. me remeter àquele ditado: segredo guardado às 7 chaves. Que Aham, ela verdade. grava as consultas lá e de lá ela tira as informações. Uhum. Né?
Tanto que ele vai atrás da chave, né, o Pra molde poder da fazer a chave, cópia, sim. fazer a cópia. Isso que eu gosto bastante do Guilherme Del Toro. Talvez em Hellboy não tanto, porque é mais um estilo mais hollywoodiano, Hellboy eu nem vi. né? Você não é muito fã de heróis, né? Não sei. Mas ele é bem mais hollywoodiano, assim, mais o do Lago e do Labirinto do Fauno tem bastante disso. Que são muitas metáforas Uhum, colocadas também no sim. meio do, Eu acho que é uma da marca história. registrada do Guillermo Del Toro, né? Característica Sim, dele. tanto que uma coisa que eu gosto bastante nele são uma coisa que eu coloquei num episódio, lá nos primeiros episódios do canal, que fala sobre a função dos locais e como utilizá-los para fazer coisas acontecerem. Como, por exemplo, vira e mexe, ele faz flashbacks dele voltando para casa do pai, lá onde tem a Uhum. cena, às vezes pegando fogo, às vezes ele Fogo, conversando aham. com o pai, e tem toda essa volta. E por que essas cenas? Eu vejo muito mais para mostrar essa origem dele, né? Tanto emocional quanto origem mesmo. Uhum. E eu acho legal porque, se você for ver, os momentos de chuva ou são momentos que trazem uma certa urgência, do tipo, corre atrás do freak, ou desmonta o negócio, ou aquele outro para causar esse dinamismo, ou alguma coisa que remete ao luto, né? Uhum. Pós-morte de alguém, Que é o mais ou o clássico até, né? término, o mais clássico que é isso, né? E esse contraste que é feito nesses dois pontos, tanto na questão da chuva com esse dinamismo, quanto essa questão da introspecção do luto Uhum. e tudo mais. Sim, faz sentido. E uma coisa que eu também achei legal, eu não sei o quanto o negócio, mas existem umas linhas de pesquisa quanto a utilização de cores para ambientes, né? E Uhum. uma coisa que eu achei bem legal é que em algumas vertentes falam que o amarelo remonta a doenças mentais ou desequilíbrios mentais. Se você for ver qual que é a cor do, do consultório da mulher, Era todo amarelão, né? é toda amarelão. A porta já é toda dourada, mostrando Uhum. também É. essa soberba que ela tem, né? Que até a Mas, descrição do começo dela, você quer ser poderosa, e A, B, C e D e tudo mais uhum. e tal. Imagino que ele tenha feito isso proposital também. Sim, eu acho muito legal quando a pessoa começa a colocar esses pontinhos, porque me vem muito os esses elementos que você vai pegando aos pouquinhos, pegando um, pegando o outro, Uhum. e até certo. E uma coisa que a gente comentou sobre a questão da cena espelho, que ele começa, não necessariamente a primeira cena, mas no final acaba sendo Sim. uma mesma coisa. Você acha que, sim, pensando mais agora como personagem, não como autor ou algo mais, mas o que você acha que fez com que o personagem se submetesse a, Ele até a fala no isso? final, né? Tipo, eu nasci pra isso, né? Ele tem uma frase meio diferentona, né? Meio Marcante no final, a última marcante, cena é tipo assim, eu essa. nasci pra isso, né? Tipo assim, que é diferente do que, se for parar pra ver, do que os outros freak falavam, né? Tipo, o primeiro freak vai falar, eu não sou isso e tal, não sei o quê, né? Ele reconhece que ele tá ali meio que não é a natureza dele, né? Ele tá meio que cumprindo um papel meio que de vício ali, né? Que o cara só alimenta ele quando ele tá em estado desesperado e tal. E o Bradley Cooper, o ator principal, não, depois que ele vê, já passou por tudo, já viu todo mundo se fudendo com aquilo. Chegou na vez dele, ele vira e fala assim, não, eu nasci pra isso, né? Então, assim, dá uma chocada essa frase final, assim, né? É uma cena espelho, e, claro, cena espelho não tem a necessidade de ser exatamente igual, né? Mas a gente já sabe o curso que toma aquilo, e aí ele te dá uma surpreendida no final, né? Tipo assim, você fala, você tá achando que ele tá ali na miséria, ele tá na miséria de fato, mas você tá achando que ele vai ficar naquela de, eu também não sou isso, vou aceitar só porque tô na merda mesmo. Não, ele vira e fala, eu nasci pra isso, né? Aí você vê, talvez ele com a ambição que ele teve ao longo da vida toda, às vezes vai ter uma nova guinada aí daí em diante, né? Não sei, não sabemos, né? Mas. Sim, e é um final que abre tanto para uma interpretação do tipo, ele vai acabar como todo e qualquer outro freak Exato. na bosta e depois vão ter que trocar ele, né? Ou ele vai conseguir dar uma volta Ou, por cima ali dentro. ou, ou vai dar a volta por cima. Mas eu vejo,
considerando a construção do personagem no filme, eu acho que ele aceitou o fato Ser um freak, né? Tipo assim, de ser um reconheci, freak. eu sou um merda mesmo e vou ficar mal pro resto da vida aqui agora. Pode ser também. Né? Acho que a ideia do diretor foi isso, né? Mostrar ele ascensão e queda, queda até a fossa, né? E terminar com a fossa dele agora. Realmente é um fiquinho aberto. Sim, ainda mais porque isso me lembrou bastante as cenas do Coringa no filme Joker, Uhum, aonde tem essa associação do riso desesperado com choro, uhum, uhum. né? Que é excelente, né? Então é aquele momento aonde o cérebro ele dá Bugada. uma bugada e assim, claro, existe, né, no cérebro a região do prazer e da dor é muito próxima, por isso que às vezes tipo, você dá uma topada no mindinho, você ri puto, você tá com dor, mas ri puto, né? E também explica também o sadomasoquismo, mas não entra no caso agora. Verdade. Então, assim, então você vê que tipo, o desespero dele é tão grande, a dor é tão grande que ultrapassa indo para aquela risada desesperada do Sim. tipo, tô na bosta, já aceitei mesmo, Nasci perdi a pra mulher isso. que eu gostava, então Uhum. nasci para isso, sou um merda. Sim. Eu acho que é mais coerente mesmo com a história em si, com a evolução e tal. Faz mais sentido ele ficar na merda, né? Mas como a gente viu que ele é um cara de ambição e é um cara de percepção e tal, não sei o quê, não custa pensar também que ele pode se dar bem depois, em algum momento. Sim, né, talvez demore mais para isso, porque ele vai estar Sim, drogado, vai estar sim. todos os paranauê. Mas Uhum, eu acho também que no momento que ele entrega o relógio, que tem todo aquele simbolismo monstruoso que, apesar dele fala do pai, que depois ele fala que uhum, odeia o pai, todos os negócios para não e tal, eu acho que quando ele se livra do relógio para pagar uhum. o sustento dele naquele momento que ele tá lá na Na bosta, fogueirazinha, no né? fogueira, eu acho que foi ali que ele aceitou que ele tá na bosta, porque foi a Uhum, última gota de humanidade dele. Acho que foi aquele exato. momento que ele entrega assim, o último laço que eu tenho com a humanidade, né, família, pessoas, Sim. Mesmo que ele não gostasse do pai, é a última coisa ali que deixa ele humano ainda, né? exatamente, exatamente. E falando um pouquinho agora sobre um pouco do mundo do filme, Uhum, eu particularmente achei muito foda, vamos falar dessa forma, o sistema de magia utilizado nas ilusões, das ênfases uhum, nas palavras, as uhum. escolhas dela. Eu Bene particularmente achei Gesserit. totalmente, totalmente, tanto que a psicóloga ela pega o truquezinho Uhum. por entender a mecânica Exato, e do ela ser uma negócio. pessoa que, vamos dizer, que tenha. Eu tava conversando com meus pais que assistiram comigo também, é que ele mostra. É isso que eu tava falando do lado do ilusionista e do lado do psicólogo, né? O psicólogo ali, ele tem o estudo teórico e tem a prática também, que ela atende, né, e tal, não sei o quê. Já o ilusionista, de certa forma, ele foi na prática, né? Ele foi assim, até teve uma conversa lá, umas conversas que o cara ensina um truque pra ele, né, no começo. Mas a vivência dele é mais de rua, assim, é mais de prática e tal, não sei o que. Ele tem as mães também, é muito malandro também. Mas ela também, por ter os dois, também tem o seu lado também. Sim, daí eu acho bem legal essa construção aí desse modelo e tudo mais. E tem um quesinho de fantástico, vamos dizer assim, tanto Uhum, os corres quanto até mesmo a profecia da Zena. Olha, então, é, tira aí 3 cartas e vou mostrar pra você o teu uhum. futuro, e no Não, final tem uns acaba sendo, exageros, né? né? Ele acertando a arma que a mulher usava dentro da bolsa também, e, tipo, que era niquelada e tal, não sei o que, tipo assim, Sim, ok, você aniquilado com cabo de pode, gamar fino, né? você pode Todos. supor que tem uma arma ali dentro, legal, beleza, você já foi uma sacada boa, agora você acertar o material, acho que já é um pouco demais, né? Já é um pouco fantasioso. Sim, já entra um pouco do. Mas é aquela suspensão da descrença que Sim, você claro, na hora que não você me tirou do vai. filme nem nada, eu acertei, Não. beleza. Talvez. Tanto que, vamos dizer assim, que depois quando ele vai conversar com ela na noite seguinte, no dia Aham. seguinte, né, explica. Ah, por que disso? Ah, por causa disso. Beleza, né? Trouxe uma explicação que caso tenha, tipo, falado, forçou. Aham. Mas no final ele dá Uhum. uma certa Sim, explicação sim. que faz que vai fazer sentido, né? Uhum, Mas não uhum. que Não que seja não que real, né? exatamente. E Matheus, eu não sei o quanto você já estudou a fundo já, né,
no começo também tá, ou quando você estuda por fora, mas assim, uma coisa que ficou muito claro no decorrer do filme inteiro Enfim. é a fragilidade das pessoas no momento de tristeza. Tanto que Uhum, todas as vezes que o cara precisa engambelar alguém, ele apela muito pro emocional. Alguém morreu, o uhum, pai que é um bosta, a mãe que é isso, uhum. né, o filho que é aquele outro. E como você acha que realmente faz sentido esses momentos onde ele coloca, ele pegando na fraqueza emocional, consegue puxar a pessoa para mais perto e fazer essa meia volta? Não, eu tô pensando aqui, cara, tipo assim, é um negócio que eu acho, não é exatamente sobre o que você tá falando precisamente, mas que tem a ver. Eu tenho refletido muito sobre a nossa personalidade, sobre a personalidade de cada um, né? Até porque a gente estudando escrita, a gente vê aquele negócio dos arquétipos, né, e tal. E eu acho legal essa linha de raciocínio, apesar de achar ela meio simplória demais, você resumir a, sei lá, 4, 6, 8 personalidades do ser humano, acho que é um pouco demais. Eu acho que a gente é muito mais resposta de tudo que a gente vivenciou desde a nossa vida. Então, cada um vai ser uma personalidade exclusiva, né? Mas com base em tudo que eu vivenciei. Só que aí entra uma outra questão que eu acho interessante de refletir, que e acho que até na psicanálise a gente vê um pouco disso, é nos primeiros anos da sua vida que é que a sua personalidade vai se formando mais intensamente, de certa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois que você tem já seus 30 anos, é muito difícil da sua personalidade mudar. É uma coisa muito rara para conseguir fazer ela mudar. E aí eu fiquei refletindo, mas quando que ela muda? Porque ela pode mudar também, não é proibido. E a sensação que eu tenho é que ela muda mais justamente nesses momentos de fraqueza que você tava. Por isso que eu tô fazendo a relação aí agora. Com a perda de algum ente querido, né? Morreu alguém próximo seu, isso aquilo afeta você de uma certa forma que vai, de algum modo, mudar um pouco a sua personalidade. Você vai ficar mais introspectivo, talvez, você vai ficar mais recluso, não sei. Então, assim, eu tenho a sensação de que esses momentos, né, de tristeza, não só eles, existem outros momentos que eu acho que afetam também a sua personalidade, mas de certa forma eles são um deles, né? Tipo, a morte de alguém próximo, ou. E aí, claro, acontecimentos do passado relacionados à sua família, né? Que esses de fato estão lá na base da sua formação. Então, assim, eu tenho a sensação que se você apela para isso, é o que mexe mais com o emocional da pessoa mesmo. Às vezes é um achismo meu de quem tá começando a estudar psicanálise. Você com certeza tem muito mais propriedade para falar do que eu. Ah, mas eu acho que faz muito sentido porque, assim, se você for ver, muitas vezes, até mesmo na arte, né, no cinema, nas histórias, quando a pessoa. E querendo ou não, quando você tá abalado e você quer o consolo de alguém, as palavras daquela pessoa vai fazer muito mais sentido pra você quando você tá na bosta. Uhum. Então, Outra coisa que eu tipo, ia falar que o filme tem isso também, esse toque, além do valor da moeda, do valor da pessoa, eu acho que tem também, fala muito sobre o poder da palavra também. Quanto que uma palavra consegue influenciar o outro e tal. Eu acho que ele também focou um pouco nisso. sim, tanto que, se for ver, a psicóloga, ela bate muito no martelo na primeira vez que ele vai fazer a consulta com ela, que ele fala, eu nunca, eu nunca, eu nunca, e ela Uhum. bate Ela sempre no fica martelo dessa tocando lá. palavra, ah, você usa Aham. muito isso, que Aham. é um vício de linguagem, vamos dizer Sim. assim, de confirmação ou E ele acaba, autoafirmação. e ele acaba negando, e ela acaba comprovando. Ela tá vendo como é que você estava errado? Você, você acabou de fazer o que você falou que nunca fazia. Exatamente. Então, assim, e é comum isso. Muitas vezes, pessoas que têm alguma certa tipo de fragilidade pode, assim, se ancorar em alguma ideia, alguma proposta que causa esse conflito interno. Tanto que ele, eu nunca vou ser um mequetrefe como meu pai O meu pai, foi. E que é um clássico, né? É um clássico. Não você como meu pai foi, a gente acaba sendo. A gente acha que, meu pai foi errado e se eu tivesse no lugar dele eu ia fazer muito melhor, você vai lá e faz a mesma coisa, né? Tipo, exato, você pode ao máximo dar o seu melhor para fazer um quê diferente ou melhorar aqui e aham. ali, mas eu não lembro agora da música em si, da letra quem canta, mas fala que a gente no final acaba sendo igual aos nossos pais, né? Como nossos pais Ai, caralho, agora Também fugiu, Acho que é Elis mas Regina, cara. então assim, que é isso, tanto aquele ditado, né, filho de peixinho, peixinho é, tudo Aham. mais. Então mesmo que você, eu sou muito diferente do seu pai, você pode até ser, mas alguma coisa você puxou A dele, seja, genética tá aí pra provar. né, não apenas genética, como até mesmo você falou, até A lá os seus personalidade, né? 9 Você 10 adiciona, assim. anos, você é mimético dos seus pais. Você aprende Aham. a falar com a repetição do seu pai e sua mãe repetindo. Uhum.
né? Alguns hábitos também vão. Sim, Claro que você vai criando os seus próprios e vai desenvolvendo, mas claro. a gente é mimético, a gente Sim, começa sim. com isso. Então, eu Faz parte acredito da natureza que. humana, eu acho. Exato, por isso que a gente pega muito essa coisa. E por isso que eu acho que não é errado roubar como artista. Claro que não, de forma alguma. Porque Ninguém a gente é proíbe. mimético, né? Então, exatamente. E por isso que por isso que eu gostei bastante desse filme, porque ele aborda uma porrada de reflexões de humanidade, de Uhum, valores, de ética, moral, uhum, dinheiro, capitalismo, ganância, uhum, tudo isso num filme de 2 horas, ambientalizado lá no, no- lá para a Segunda Guerra Mundial uhum. e, e que faz muito sentido para mim, pelo Sim, menos fez bastante sentido para mim sim, sim. o filme inteiro, esse ponto. Bem coerente, é. Esse negócio da palavra que eu estava comentando, né, do poder da palavra, né, só para exemplificar um pouco, é, como que ele consegue convencer uma plateia com a parada que ele falou, né? Tipo assim, aí ele vai e desmaia ali pra fingir e tal, não sei o que, na hora que ele tá dando um dos shows dele lá, né? Então, assim, o pessoal acredita numa coisa que o outro falou, tipo, você não teve nenhuma prova de real, de que aquilo é verdadeiro e tal, não, foi porque ele falou e do jeito que ele usou pra te falar, ele te convenceu de que aquilo era verdade, né? E assim, aí cabe a gente a ser reflexivo e falar, será que só porque o outro tá falando é verdade mesmo, né? Tipo, será que ele não combinou com uma outra pessoa antes? Será que não tem, né? A gente acaba aceitando muito sem ter prova alguma, né? A prova que a gente tiver é a palavra do outro e realmente não Sim, vale tanto que nada, né? ele fala, né, não Palavra é vento. exato, tanto que ele fala, não conheço essa mulher, nunca Uhum. vi, É. mas tem uma arma aqui dentro. E Aham. mostra a arma que ele fez e tudo isso para Uhum. até que ponto realmente não é combinado, né? Do tipo, Uhum. a gente que tá vendo em terceira pessoa, Dá a entender que acompanhando a não era. trajetória dele, a gente realmente pode colocar porque na no show anterior ele vira pra mulher e fala pra Molly, né? Ah, Aham. você estragou, eu tive que improvisar. E Aham. do nada surge uma mulher que faz com que o negócio bombe. Uhum. Parece ser tipo assim meio que, será que tem alguma coisa aí? O casamento já tá meio Verdade. bosta? Será É. que ele já encontrou alguém que, né, já combinou alguma coisa lá e tal? Uhum. Porque, pô, um bagulho ultra específico e ainda a mulher corta, a psicóloga corta a Molly falando, agora eu faço as perguntas, do tipo É. A, B, C, D, papapá, papá. Uhum. Tanto que no primeiro momento eu pensei, ou ela vai mudar a vida dele, ou tem alguma coisa aí com ele, que no final Uhum. acabou sendo essa moça aí Ah. que fez a reviravolta. É a clássica. Ela é a Kate Blanchett, né? A atriz. É Kate Blanchett, né? Acho que é. Ela faz o clássico papel que tem em quase todo filme no ar de investigação, tem que é da Femme Fatale, que a gente chama, né? Que é a personagem que vem pra seduzir o cara, tá não sei o quê, e na verdade ela vai e passa a perna no cara, né? Ela te engana o tempo Exatamente. todo. E que acabou, assim, não que ela tenha passado a perna nele, mas Uhum. principalmente é aquela é a espiã gostosa do James Sim, sim. Bond, né? Ou é aquela do que é a conhecida do rei da máfia que É, faz exato. todos os É, trâmites não, lá e esses tal. filmes de investigação, de detetive, né? É isso que tem a pegar no ar, praticamente todos têm essa característica. É uma marca registrada já. Assim, mas sei lá, particularmente eu gostei pra caramba, eu acho Sim. que vale a pena, assim, se você gosta de drama, se você gosta de suspense, se gosta dessa pegada no ar, com Guillermo del certeza. Toro. É assim, pra mim é um filme completaço, eu acho É. que todos que a gente vai falar aqui nessa coletânea de vídeos são filmaços, assim, claro, cada um na sua categoria, Duna um pouco Uhum. mais para o Ficção científica, fantástico, né? ficção científica, né, no Beco do Pesadelo é um pouco mais pro noir, tem o Amor Sublime Amor, que é mais um romance musical, então são estilos diferentes que você aborda a mesma temática visual de fotografias e jogo de câmeras e tudo mais e tal, que aborda esse ponto. Então, assim, Matheus, muito obrigado por essa conversa, foi legal pra caramba, Obrigado pelo né? convite. Sempre que puder, a gente vai trazer o Matheus pra gente conversar mais sobre filme, cinema, história e livros e técnicas e tudo mais. Então, pessoal, é isso aí. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Valeu.